Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes, estamos com mais um programa Leis do Sucesso e a gente vai manter atualizada aqui a revisão da vida toda, porque a ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal, ela antecipou o voto na ação da revisão da vida toda do INSS, delimitou uma nova data referência para o julgamento da correção na Justiça. A ministra Rosa Weber, que ela se aposenta agora em setembro, ela divergiu em partes do voto do relator Alexandre de Moraes. Segundo ela, a data referência da revisão é 17 de dezembro de 2019, e não 1º de dezembro de 2022, quando o Supremo aprovou a medida. Bom, alguns entenderam que a restrição foi para todos os processos, outros já entendem que foi apenas para aquelas exceções mencionadas no voto do ministro Alexandre de Moraes. Bom, a data proposta pela ministra Rosa Weber é válida para o mesmo entendimento de Moraes, que votou para que a revisão não seja aplicada aos benefícios já extintos e para que não haja revisão retroativa e pagamento de parcelas quitadas anteriormente ao julgamento por força da decisão já transitada em julgado. Bom, ao justificar a exclusão da revisão retroativa das parcelas já pagas e quitadas por força da decisão judicial, Moraes ele afirmou que o interesse social recomenda que, tendo em vista a orientação do STF sobre a revisão da vida toda, as próximas parcelas devem ser corrigidas observando-se a tese fixada a partir do julgamento do mérito, que ocorreu dia 1º de dezembro de 2022. A decisão do ministro Alexandre de Moraes, ela retira dos pensionistas o direito à revisão quando proíbe a aplicação do julgado a benefícios já extintos, porque, no entanto, entendem que a limitação retira do dependente do segurado o direito de revisão da pensão originária de aposentadoria concedida até 12 de 11 de 2019, que foi a data da entrada em vigor da Emenda Constitucional 103 de 2019, ferindo o princípio da equidade na medida em que os segurados, à medida que eles faleceram, né? Mas a pensão, ela é derivada de benefício extinto, então não gera direito à revisão da vida toda. E o mesmo pode acontecer com outros benefícios extintos, com evidente violação à igualdade entre os segurados. Então, o salário maternidade também não poderá ser revisto, pois o seu valor correspondente ao valor total da remuneração da segurada e não a média das remunerações. Então, a cada ano que passa, diminui, portanto, o número de segurados passíveis de serem contemplados por esse direito constitucional de terem seus ganhos habituais incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e, consequentemente, repercussão em seus benefícios. Então, não havendo razão para modulação, que é essa limitação da decisão, como pretende o INSS, como entenderam os ministros Alexandre de Moraes e Rosa Weber. Então, a gente vai aguardar
os demais votos, né, para que a gente possa explicar. Por outro lado, nada impede que o INSS de efetuar a revisão da vida toda nos moldes da decisão do STJ, confirmada no tema 1102 do STF, pendente o julgamento de embargos, né, de declaração no STF, calculando a diferença mensal devida aos segurados e dependentes contemplados pela revisão da vida toda, implantada o quanto antes, porque o valor cabe a cada um a título de obrigação de fazer, né? Consiste no implemento mensal devido nos benefícios previdenciários. Então, os benefícios revistos, eles irão recompor os ganhos mensais dos aposentados e pensionistas, né, brasileiros, que eles fazem jus à revisão da vida toda, cujas rendas mensais movimentam a economia dos municípios brasileiros, beneficiando dessa forma toda a sociedade. Ocorre que desde o dia 28 de julho estão suspensos novamente suspenderam todos os processos que versem sobre a revisão da vida toda. A suspensão valerá até a data da publicação da ata do julgamento dos embargos opostos pelo INSS. Alexandre de Moraes atendeu o pedido do INSS para suspensão nacional, já que a decisão ainda não é definitiva. A autarquia encontra problemas operacionais, entre aspas, né, para cumprir a decisão da vida toda, e os juízes têm usado cálculos simulados da internet para garantir o benefício. Então, isso é o que eles alegam. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, são mais de 10.768 ações tramitando sobre esse assunto. De acordo com Alexandre de Moraes, a suspensão ela é prudente porque alguns tribunais têm determinado a implantação imediata da revisão, sem aguardar o trânsito em julgado da ação do STF. Então, são 2 pesos e 2 medidas. Já imaginava que isso ia acontecer, porque quando eles julgaram a desaposentação, no dia 26 de 10 de 2016, o INSS imediatamente cancelou os benefícios concedidos por meio de tutela antecipada e voltou a pagar os valores antigos de aposentadoria, e ainda ele queria pedir depois o dinheiro de volta, o que não aconteceu. Mas agora, quando o INSS perdeu, no caso da revisão da vida toda, o INSS coloca 1.000 empecilhos para pagar os aposentados. E pior, que o STF está agindo de acordo com o pedido do INSS. Eu cansei de avisar, todos os meus clientes sabem que eu sempre falei que isso aconteceria. Teve até uma que ficou brava, brigou comigo, mas estava claro que isso ia acontecer. O novo julgamento da correção, ele está parado no STF, após o ministro Cristiano Zanin pedir vista. Ele teria até 90 dias para devolver o processo, caso contrário, uma nova data de análise do caso seria marcada. Quem acompanha o processo pode verificar que o ministro Zanin devolveu o processo para ser novamente pautado pelo ministro Alexandre de Moraes. Bom, o Instituto de Estudos Previdenciários, conhecido como IEPREV, apresentou ao Supremo Tribunal Federal uma manifestação pela impossibilidade da modulação dos efeitos da decisão da Corte na revisão da vida toda dos aposentados e pensionistas do INSS. O Instituto tem feito uma atuação brilhante, diga-se de passagem. Então, a entidade contesta os recursos utilizados pela autarquia federal para negar o reajuste nos benefícios. Então, o documento que foi protocolado busca demonstrar aos ministros do Supremo Tribunal Federal a diferença entre os números apresentados pelo INSS para requisitar a modulação dos efeitos e atrasar o pagamento da revisão garantida
pela maioria do plenário do STF, em dezembro de 2022. Modular os efeitos, para quem não sabe, significa a possibilidade de restringir a eficácia temporal das decisões judiciais do Supremo Tribunal Federal em controle difuso ou concentrado de constitucionalidade nas ações que cheguem para julgamento e passem a ter exclusivamente os efeitos para o futuro, ou seja, prospectivos. Outra questão importante é que aposentados do INSS podem ser vítimas, atenção, do golpe da revisão da vida toda. Os segurados, eles estão recebendo cartas de escritórios, associações e empresas de cálculo sobre correção aprovada em dezembro pelo Supremo Tribunal Federal, mas que está parada na justiça aguardando novo julgamento. Então, essas cartas, elas contêm erros sobre a revisão e, além disso, causam sensação de urgência nos aposentados e pensionistas, com prazo para que eles apresentem os documentos e aceitem entrar com processo contra o INSS. Bom, as correspondências, elas podem levar essas pessoas a ser vítimas de fraudadores. Por que isso? Porque a revisão da vida toda, ela é uma ação judicial que beneficia um grupo específico de aposentados. Então, por ser uma revisão limitada, então a vantagem da revisão é a inclusão dos salários em outras moedas no cálculo da aposentadoria. No entanto, apenas quem tinha alta remuneração antes de julho de 94, que foi a data do início do Plano Real, é beneficiado com essa revisão. Então, o cidadão deve procurar, ele não deve procurar, nenhuma dessas empresas. O ideal é procurar a empresa que mandou a carta. Se a empresa te mandou uma cartinha, você vai lá e avisa o seu advogado da sua confiança, especialista em direito previdenciário, que vai te orientar. Então, uma empresa que mente sobre urgência e valores, ela não tem que ser levada a sério. Então, todos os dias eu recebo cartinhas de clientes alegando: olha, eu tenho 200 mil, doutora, mas você me falou que eu não tinha direito. Pois é. Então, como é que é possível a empresa calcular o valor sem as carteiras de trabalho, sem um CNIS? Então, fujam dessas empresas. Uma das cartas enviadas diz que quem se aposentou até 2023 tem direito à revisão da vida toda, mas ela omite o fato que a reforma da Previdência de 2019, ela mudou as regras de cálculo do benefício. Então, se a renda previdenciária foi liberada depois, ela foi aposentada, mas com base nas novas regras, não cabe a revisão da vida toda. Outra carta, para atrair segurado, afirma que será realizada uma palestra numa determinada data na sede da empresa, lá no centro da cidade, para a pessoa comparecer lá. E ainda pede que essa pessoa compareça com os documentos, carteiras de trabalho, imagina isso. Você pega e entrega para uma empresa dessa seus documentos. Olha o estrago. Bom, ainda a empresa fornece número de WhatsApp. Em outra carta recebida, os golpistas dão 48 horas. Imagina isso, para o cidadão ir até o local com os documentos pessoais para ingressar com a revisão da vida toda. Então, gente, tomem cuidado que não é brincadeira. Todas as cartas, elas afirmam que os segurados terão direito a valores retroativos de até 5 anos antes da data de entrada da ação. No entanto, depende da data que for definida como marco da revisão, se do julgamento do STF em dezembro de 2022 ou da decisão do STJ, que ocorreu em dezembro de 2019. Pode ser que o aposentado não receba por todo esse período, caso haja limitação. A ação está ganha, mas a gente não sabe ainda se vai ter limitação e qual é. O grande problema nesse caso é o segurado enviar os dados
pelo WhatsApp, por exemplo. Então, essa é uma revisão que ela necessita de cálculos que podem ser cobrados, desde que eles sejam feitos por uma entidade séria. Não antecipe nenhum pagamento sem saber se tem direito à revisão. Caso cobrem os cálculos, você confira se o local é idôneo, porque assim, a maioria dos escritórios cobram para fazer o cálculo, não tem nada de errado com isso, porque é muito trabalhoso esse cálculo. Então, mas você só precisa tomar cuidado com essas empresas que enviam correspondências para meio mundo. Então, você não pode confiar, tome cuidado. A maioria delas não é nem advogado, é captação mesmo de clientela. Bom, vamos lá, vamos fazer agora um resumo da revisão da vida toda. O Supremo Tribunal Federal cabia decisão sobre a matéria que veio em 1º de dezembro de 2022 e foi favorável. Sobre essa revisão caberia um recurso de 30 dias úteis e foi bem no recesso forense nesse período. E o INSS, como de costume, recorreu, e opôs embargos de declaração para opor-se aos pontos que entendeu controversos da decisão. Então, um novo julgamento para esse recurso é iniciado em julho e com 2 votos que não foram uniformes em si, pois cada julgador, ministro Alexandre de Moraes e ministra Rosa Weber, entendeu de forma diferenciada em pontos da decisão, da controvérsia sobre o assunto e abrindo possibilidade a novo recurso, tanto por parte do INSS como por parte dos aposentados. Bom, e o ministro Zanin, recém-empossado, pediu vistas dos autos para se inteirar sobre a matéria. Foi pedido prazo para analisar o feito, o que implica 90 dias de suspensão de andamento, que já estava suspenso em 28 de julho pelo ministro Alexandre de Moraes. Aparentemente, o processo já foi devolvido pelo Zanin, ao ministro Alexandre de Moraes, para entrar em pauta, lembrando que outro ministro ainda pode pedir vistas ou pedir destaque e, com isso, a análise do caso será reiniciada em sessão presencial. Finalizada essa fase de julgamento, caberá um novo recurso e isso será explorado pelo INSS ao máximo, não tenham dúvidas, o que poderá arrastar o julgamento final por mais alguns anos, que, no meu entender, pode ultrapassar mais de 2 anos até o trânsito em julgado, quando aí sim não caberá mais qualquer recurso. É a nossa lei em conformidade com os dispositivos constitucionais e processuais. Então, a alegação do INSS de que haverá um prejuízo bilionário aos cofres públicos é pura mentira, não existe isso, pois, como já dito, o direito não cabe a todos e aos que cabem, os valores não são de grande monta. Então, o beneficiário deve, antes de propor qualquer ação, apurar através de cálculo a ser feito por especialista em cálculo previdenciário, verificar se vai obter vantagem com a pretendida revisão. Aí, mediante o resultado deste cálculo, o beneficiário deve decidir se vale, afinal, propor ação para a revisão da vida toda. Bom, vale a pena procurar os meandros legais para aqueles que apuraram através de cálculo os valores realmente devidos e que tenham saúde e paciência para esperar. Ao final de todo esse trâmite processual, ainda corre-se o risco de uma proposta vergonhosa do INSS para pagar por acordo a ser apresentado por eles, de parte do valor apurado em parcelas anuais, ou mesmo os credores terem que amargar o pagamento dos precatórios da importância apurada, o que sofreu forte abalo pela PEC, PEC dos precatórios do governo anterior e ignorado pelo governo atual, sempre em detrimento
dos beneficiários, dos aposentados. Então, muda o governo, mas o país continua o mesmo. Então, infelizmente, agora a gente já sabe que com a PEC, né, essa PEC que teve aí dos precatórios, antes o precatório federal ele era pago, correto, a pessoa entrava até junho, ele era pago até 30 de junho, vamos supor, de 2023, ele seria pago em 2024, em março, de março a novembro, mais ou menos, de 2024. Aí depende muito do governo como é que funcionava. Agora não, agora ainda não foram pagos os de 2023, 2022 foi só uma parte, então isso daí vai virar uma bola de neve e aí a pessoa, quando receber, ainda vai ficar numa fila, mas de qualquer maneira, aí você pode abrir mão e pedir até 60 salários mínimos e o restante você abre mão, ou então, dependendo do valor, você aguarda, mas isso é o de menos. O importante é que a pessoa tem que lutar. Ela tem direito? Vai, entra com ação, briga, é seu. Você tem direito, você pagou o INSS, não é justo descartar as contribuições anteriores a 7 de 94 se você pagou altos valores. Então, vá, entre com ação, mas o importante, cuidado, porque tem muitas quadrilhas que estão aproveitando dessa revisão favorável. Agora falta modulação, se vai modular, se não vai modular, ainda a gente tem voto de 9 ministros aí aguardando. Vamos ver o que vai ser feito, mas de qualquer maneira, ganhou, o Supremo já bateu o martelo. Agora vamos ver o que eles vão resolver, como é que vai ficar a vida dos aposentados, o que vai entrar na revisão, mas de qualquer maneira é uma ação que está ganha. Agora só falta decidir e assim, como que a pessoa vai receber, mas não importa que você demore 10 anos para receber, uma hora chega. E aí vai sendo com juros e correção, enfim. Uma hora chega esse valor e você vai receber. Agora, cuidado com essas empresas, não envie dados, verifique se é uma empresa idônea, se você for procurar algum advogado, veja se está cadastrado na ordem dos advogados, se está numa situação regular, entre lá no site da OAB, digite o número da OAB desse advogado, veja tudo direitinho para que você não caia em nenhuma armadilha, tá? E se você gostou do programa de hoje, compartilhe nas suas redes sociais. Esse programa vai estar disponível no Facebook Leis do Sucesso, Conhecendo Seus Direitos, ou ainda no YouTube Tatiana Ragosta. Então vai lá, dá o seu like, compartilhe com os amigos, mantenham seus amigos informados, principalmente aqueles que entraram com processo sobre a revisão da vida toda. Bom, gente, essas são as minhas dicas de hoje. Eu vou me despedindo de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br E a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.